Olá, eu sou o Frei Gilvander Moreira. Hoje é dia 5 de abril de 2020, domingo de Ramos, e eu quero partilhar com você uma pequena reflexão que possa ser inspiradora a partir do Evangelho que nas missas e nas celebrações da palavra, normalmente em domingo de Ramos, início da Semana Santa, ouvimos. Trata-se do Evangelho sobre a entrada de Jesus em Jerusalém com ramos. Este tipo de celebração vem da Festa das Tendas, que acontecia anualmente na época do outono, depois da colheita, para recordar o tempo em que o povo da Bíblia marchava pelo deserto em busca da terra prometida, morando em tendas. Por isso, durante uma semana, eles recolhiam ramos e construíam tendas para morar provisoriamente. Na Palestina, após uma longa marcha da Galileia a Jerusalém, da periferia para a capital, Jesus e o seu movimento popular religioso estão às portas de Jerusalém. 2 discípulos recebem a tarefa de viabilizar a entrada na capital, de forma humilde, mas firme e corajosa. Deviam arrumar um jumentinho, meio de transporte dos pobres, mas deviam fazer isso disfarçadamente, de forma clandestina. O texto repete o alerta de Jesus Cristo, dizendo o seguinte, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 29 a 40. Lá diz assim: se alguém lhes perguntar por que vocês estão desamarrando o jumentinho, digam somente porque o Senhor precisa dele. A repetição indica a necessidade de se fazer a preparação da entrada de Jesus na capital de forma clandestina, sutil, sem alarde. Se dissessem a verdade, a entrada em Jerusalém seria proibida pelas forças de repressão do governador. Com os próprios mantos, prepararam o jumentinho para Jesus montar. Foi com o pouco de cada um, de cada uma, que a entrada de Jesus em Jerusalém aconteceu. A alegria era grande no coração dos discípulos e discípulas, na sua maioria camponeses. Bendito que vem como rei, bendito filho de Davi, gritavam. Viam em Jesus, pobre, desarmado e servo, como anunciado pelo profeta Isaías, viam em Jesus outro modelo de exercer o poder, não mais como dominação, mas como gerenciamento do bem comum. Quem aplaude Jesus entrando em Jerusalém é o povo, grupo organizado que segue Jesus desde a Galileia. Grupo organizado que tem um projeto para se construir uma sociedade justa, fraterna. O povão que 5 dias após, na sexta-feira da paixão, gritará: crucifica-o! Não é o mesmo povo do domingo de Ramos. Domingo de Ramos aplaude Jesus e na sexta-feira da paixão condena-o. O povão da sexta-feira da paixão trata-se da massa alienada que sobrevivia em torno do grande negócio que estava instalado ao redor do templo em Jerusalém. E esse povão age insuflado por fariseus que os estimulavam a gritar dirigindo-se a Jesus: crucifica-o! Logo, a partir desses 2 relatos dos evangelhos, a entrada de Jesus em Jerusalém e a crucifixão de Jesus, não se pode concluir que o povo é como folha seca ao vento, como uma Maria vai com as outras. São 2 grupos. Do domingo de Ramos, o povo organizado, consciente, que quer viver de fato a fraternidade. E o povão da sexta-feira da paixão, que vai aí, condena Jesus, é o povão alienado, massa de manobra dos opressores. Ao ouvir o anúncio dos discípulos,
um novo jeito de exercício do poder, certo tipo de fariseu se incomoda e tenta sufocar aquele evangelho. Evangelho que é ótima notícia para os pobres, mas péssima notícia para os opressores. Hipocritamente chamam Jesus de mestre, aqueles fariseus, mas querem domesticá-lo, domá-lo. Dizem: manda que teus discípulos se calem. Impunham os que se julgavam salvos, cidadãos de bem, os mais religiosos. Manda, dentro do paradigma mandar obedecer, eles são os que mandam. Não sabem dialogar, mas só impor. Que se calem, gritam. Quem anuncia a paz como fruto da justiça, testemunha fraternidade e luta por justiça verdadeira, o que incomoda o status quo opressor. Mas Jesus Cristo, em alto e bom som, com a autoridade de quem vive o que ensina, profetiza, bradando: se os meus discípulos se calarem, as pedras gritarão. Esse alerta de Jesus Cristo virou refrão de música das comunidades eclesiais de base, as SEBs, que cantam assim: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir. Meus irmãos e minhas irmãs, deixo com vocês aqui essa reflexão bíblica para inspirar a celebração e o nosso processo de conversão nesse Domingo de Ramos de 2020. Um abraço fraterno de Frei Gilvander, que o Deus da vida continue nos abençoando.